de plantar flores na Tomás Natali. Hoje as filhas dela ajudam, ela já tem uma idade avançada. Já não é por causa da idade avançada, mas é porque ela tem um problema de saúde que a impede, senão não seria pela idade, ela estaria ali, se ela não tivesse o problema que tem nas pernas, ela poderia estar ali fazendo plantio de flores, que isso aí faz toda a diferença. Eu imagino quem mora ali, abrir a janela, ou abrir a porta da garagem, e dá de frente com aquele jardim. É muito bom. Ali é ela quem cuida e suas filhas. Então eu fiz essa homenagem, não só por isso, mas também por isso. A dona Nazaré é de um tempo em que Mairim, que era pequena, e que Jardim Cruzeiro tinha muito eucalipto. E ela falou no depoimento que ela prestou para a gente, que ela lenhava. Ela fazia feixes de lenha com os filhos e vendia, porque aqui as casas, na década de 60, começo da década de 70, quase todo mundo tinha fogão a lenha. Eram famílias muito simples, não tinham acesso a fogão a gás. E cozinhavam no fogão a lenha, e ela vendia essa lenha. Também limpava quintais, fazia cerca. Então, essa história de vida a gente tem que, nesses momentos em que é possível, e eu fiquei muito honrada de poder fazer a homenagem. A outra homenageada foi a Dirce, moradora do Terra de São José, fez parte de um movimento que a gente chama de Movimento de Moradia de São José, em que as pessoas constituíram um advogado, a gente costuma dizer que é um advogado de causas populares. Esse advogado fez todo o levantamento de documentação e fez uma verdadeira luta para que os moradores continuassem nos seus lotes. Muitos já tinham casas. E o preço do lote naqueles anos de 99, 2000, 2001, 2002, aumentava demais, chegava a triplicar. Eles tinham um tal de um resíduo que, toda vez que a pessoa ficava devendo 1, 2 prestações, quando ia fazer o pagamento, muitas vezes o resíduo era maior do que a prestação. Muita gente dizia para a Dirce e para a Marlene Santos que aquela era uma luta perdida. Muita gente. E elas não pararam. Elas constituíram advogados, fizeram um verdadeiro movimento, que eu tive a honra de ser a assistente técnica ali do movimento. Nós fizemos mais de 70 ações, todas as ações foram revistas. 95% dos casos foram revistos os valores e hoje mais de 70% já foram pagos. Então, uma verdadeira luta e uma luta que foi vitoriosa. Por isso eu fiz a homenagem à Dirce. Ela é da comunidade católica do bairro e depois disso, ela realmente tomou gosto pela coisa. Hoje ela é uma líder comunitária, ela liga, ela vai atrás, ela está atrás de todos esses processos de pedido de recurso para pavimentação, para iluminação, para tudo que for, ela está lá. De uma festa do bairro até uma demanda maior. Outro assunto que me traz essa tribuna é dizer que nós tivemos mais um desastre que a gente pode se dizer desastre ambiental. Lá no estado de Minas Gerais, um desastre que ele tem alguma semelhança em termos de efeito negativo, de perdas de vidas, perda de biodiversidade, morte de animais e de pessoas, que é o que aconteceu com a barragem lá da Samarco, na região de Mariana, uma cidade histórica do Brasil. Aquela cidade deve ser do século XVI, né? Final do século XVI, tem uma região que é rica em minério de ferro e que teve esse grande problema ambiental, essa verdadeira catástrofe, que a gente não sabe a dimensão e ainda não se sabe exatamente quais os motivos que levaram a isso. Se foi uma junção de 2 problemas, que foi o fato de ter tido abalos lá que foram verificados, ou se foi o rompimento que acabou dando uma sensação de abalo, mas talvez as 2 coisas ou mais coisas. A gente fica muito triste porque a gente vê o quanto um problema ambiental, uma catástrofe dessa vai trazer problemas. Vai trazer problemas para as pessoas que moravam lá e perderam parentes. Vai trazer problemas para a água de vários municípios de Minas e do Espírito Santo, que se valem do Rio Doce, que é um rio que nasce naquelas imediações e que deságua no Oceano Atlântico, arrastando aí por mais de 500 quilômetros os problemas. A gente só tem que lamentar
achar que as pessoas e desejar que as pessoas sejam confortadas, e sejam ressarcidas, e que a gente possa evitar outros problemas como esse. A gente acha que a engenharia e que a fiscalização e que as normas e que as leis vão dar conta da gente evitar. Nem sempre tudo isso dá. Mas muita coisa dá. Nós temos uma barragem de inertes, não de minério de ferro como era aquele, mas de rejeito da CBA aqui, entre Mairinque e Alumínio, bastante próximo. E a gente sempre no Comitê de Bacias fala da importância das licenças estarem em dia, da fiscalização estar em dia, porque a gente sabe que uma barragem é uma barragem. São obras para durar 60, 100, 150 anos, mas são obras sujeitas a problemas. E se for confirmado, lá no caso de Mariana, dessa barragem de Samarco, e das outras, que são abalos sísmicos ou outras coisas, nós não vamos ficar menos tristes, mas vai ser uma das explicações que vai nos ajudar a, não digo superar, porque ninguém supera, principalmente quem está na região, esse tipo de problema. Mas nós precisamos estar muito atentos. Nós sabemos que na raiz de muitos problemas está a questão da privatização, seja de quaisquer serviços, e quando a gente faz isso, e o Estado ele dá concessão para a empresa, para grupos econômicos, a fiscalização tem que ser vezes maior, muito maior. Porque a gente sabe que o Estado brasileiro, apesar de ser um país novo, a gente sabe que nós somos um continente bastante novo, perto dos demais, mas nós avançamos muito. Nós temos nas companhias estaduais, nos institutos, nas fundações, lembrando aí o caso do Butantan e de tantas outras, das companhias estaduais, ambientais e tudo mais, muitos profissionais excelentes, e que muitas vezes até são impedidos de fazer seus trabalhos. Então, mas nós temos que estar sempre muito atentos a isso. Nós que temos o dever do legislativo, muito mais até, do que o cidadão comum, evidentemente. Porque nós temos que ver, e eu falo isso porque eu estou vendo que no estado de São Paulo, o governador está buscando um caminho que não é o melhor. Sucatear o Butantan, onde as vacinas são feitas, impedir concursos na CETESB, demorar para fazer, onde estão os fiscais ambientais. A gente tem que ver e falar muito sobre isso. Sabe por que eu digo isso? Porque nesse último ano, vereadora Selma, eu assisti muitas audiências públicas. Audiência pública sobre a questão do medicamento que foi criado dentro do laboratório da São Carlos, da USP São Carlos, que é o fosfoetanolmina, que é um medicamento que já foi testado em animais, mas que ainda não foi testado em humanos, para a cura do câncer. Essa audiência pública ela está à disposição no site da TV Senado e da TV Câmara. E nós temos, como brasileiros todos, que assistir. Ganhar 2 horas assistindo essa audiência para ver os familiares, os doentes, os pesquisadores conversando. E eu digo mais a isso porque esse pesquisador, doutor Gilberto, ele já se aposentou e deixou esse legado para a USP São Carlos. Falta ainda fazer as pesquisas com os humanos desse remédio fosfoetanolmina. Mas a gente sabe que todo o trabalho desse cidadão brasileiro que se aposentou está lá, à disposição do povo brasileiro. E o que ele disse na audiência foi o seguinte: eu não quero ficar nem famoso e nem rico com isso. Eu quero que esse medicamento que eu criei numa universidade pública salve as pessoas que tenham câncer. Então, eu encerro e agradeço aqui a paciência pelo estendido do meu pronunciamento. Muito obrigada. Gostaria de agradecer a presença da minha mãe, hoje presente aqui no plenário, e dar os parabéns. Hoje é aniversário dela, quanta honra, né? Está recebendo a minha mãe aqui no dia do aniversário, e um dia que a gente vai fazer uma homenagem ao nosso pai. Também agradecer a presença do meu irmão Pedro, da minha cunhada Renata, e principalmente do meu guerreiro Davi, pequeno Davi aqui também presente. Agora inscrito em nossa tribuna o vereador Alexandre Peixinho.
Boa noite, plateia presente, senhores vereadores, senhoras vereadoras. Eu vim aqui para, primeiro, dizer para o vereador Beto do Juarez, conheci o pai dele, é uma honra muito grande em votar nesse projeto hoje, que homenageia o seu pai. Conheço sua mãe, os seus familiares, e eu acho que muito merecido e um puxão de orelha atrasado essa homenagem. O senhor já poderia ter questionado o Vitório Júnior e tudo para que nós fizéssemos essa homenagem antes. Então, é um puxão de orelha nos vereadores por ter deixado correr 2 anos para ver isso daí. Mas sempre é tempo. Não podemos deixar de homenagear pessoas que fizeram a diferença. Pode alguém perguntar, quem foi o seu Juarez? Eu posso dizer que, se não tivesse o nome Dona Catarina podia chamar lá de Juarez. Então, tamanha é o desenvolvimento que esse vereador que passou por essa casa, o seu Juarez, sempre brigou para aquela região. E eu sei disso, meu pai foi vereador aqui, não teve a oportunidade de ser vereador junto com o seu Juarez, mas tinha o Manuel Português aqui sempre dizendo, dito Corse, e sempre dizia do trabalho desse vereador Juarez. Então, para mim, hoje está sendo uma honra votar a favor desse projeto no horário, logo após o término do tema livre. Vamos passar para votar esses projetos, e um desses projetos é esse do vereador Vitório Júnior, projeto muito bom e bem lembrado, e bem redigido e merecido. Então, queria deixar aqui a minha honra em estar votando nesse projeto. Uma parte, vereador. Pois não, vereador. Também não poderia, agradeço a fala do nobre vereador. Hoje é um dia que eu acabo ficando até emocionado, né, porque coincidiu de ser o aniversário da minha mãe. E foi uma coincidência que aconteceu por um acaso, não foi nada planejado e deu tudo certo para ser no dia de hoje. Também não poderia deixar de lembrar na região o vereador Paulinho da Lanchonete, também um grande líder lá, que sempre batalhou muito por aquela região. Muito obrigado pela parte. Também bem lembrado, vereador, mas é que o vereador Juarez começou a trabalhar muito antes do Paulinho ter vindo da Bahia. Pode ter certeza disso. Com não certeza. Desmerecendo a família do Paulinho da Lanchonete, que muito faz até hoje por aquela região. Mas o senhor Juarez já falava muito antes e trabalhava muito antes E uma honra de saber que, aí lendo, que ele era ferramenteiro, era torneiro, e qual é a profissão que eu sou formado. E também, agora, passando para alguns tópicos aqui, a vereadora Déia, ela parabenizou o prefeito Binho pela aprovação da conta de 2013, que é uma obrigação. Veja bem, o ex-prefeito Denis Venere aprovou 2005, 2006, 2007, 2008, se não me engano agora que nós julgamos aí a 2012, 2013, do 11 2012. Então, é uma obrigação do prefeito ter a conta aprovada. Não é parabéns, é obrigação. Quando ele prometeu, ele tem obrigação de fazer a transparência e ter as contas aprovadas. Bom, fora tudo isso daí, também o que me traz essa tribuna aqui é em relação à saúde, que nós ficamos bons dias sem estar essa tribuna, e cada dia que passa, a situação continua, a saúde na UTI. Nós estamos brigando já há 3 anos para que o prefeito cumpra a promessa dele de melhorar a saúde, até porque a formação dele é na área de medicina, mesmo que seja odontológica, é na área de medicina. Então, que o prefeito esteja vendo isso daí para que a gente possa melhorar a saúde do município. Outra situação é que nós estamos no mês de novembro, mês de eleição nessa casa para a presidência, e quero declarar aqui que sou candidato a presidente. E conto com o voto dos 13 vereadores. O meu eu já garanto.